Nesse vídeo eu vou falar o momento em que você deve vender suas ações. Mas calma aí que eu não estou dizendo que vai ser dia tal, mês tal. Não estou dizendo isso. Eu vou falar pontos fáceis de analisar que você vai estar olhando nas suas ações. E aí eu tenho certeza que esses pontos vai te auxiliar na hora de você decidir se vai vender ou não, certo? Então fica comigo até o final e não perca nada. E aí, Futuro Rico, tudo bom? Nesse vídeo, como eu falei, eu vou falar pontos que você deve estar analisando ali, que eu tenho certeza que vai te auxiliar aí na hora de você vender ou não suas ações, certo? Mas claro que isso daqui não é a verdade absoluta, você vai levar como se fosse, meu Deus, a palavra de... né? Não vai. Você pode considerar ou não esses pontos que eu vou falar. Você pode fazer também o que quiser com suas ações. As ações são suas, certo? Mas eu te garanto que esses pontos que eu vou falar vai te auxiliar ali na hora de decidir se você vai vender suas ações de fato ou não. Então eles vão servir de parâmetro para você analisar bem antes de tomar essa sua decisão. Mas é o seguinte, antes de continuar, eu já quero pedir humildemente aqui o seu like, porque esse símbolo, esse gesto vai fazer com que eu traga mais conteúdo, vai me motivar a trazer mais coisas aqui pro canal, certo? Então, vou contar com o seu like, viu? Ei, macho, é sério, deixa o like aí, macho, porque tu sabe que, dá trabalho pra fazer vídeo, viu? Enfim, é isso aí, vou contar com o seu like, beleza? Valeu, é nóis, bora pro vídeo. O momento de vender uma ação é aquele momento em que muitas pessoas não sabem o que estão fazendo. Só porque tá vendo que o preço tá caindo aí dia após dia, pensa que vai chegar a zero e tudo mais. Mas isso é o que acontece com aquelas pessoas que vai seguir dica aí de Instagrams, vai seguir dica de influencers, que só porque vê alguém comprando, vai lá e compra sem ao menos estudar. Mas nesse momento o investidor de fato ele leva em consideração alguns pontos. E um deles é o seguinte: o preço da ação, se ele está maior que o valor que ele acredita. E antes que me pergunte, preço é diferente de valor. Preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você recebe. Porque acontece o seguinte, quando você estuda uma empresa, você tem ali a noção de mais ou menos o quanto você está disposto a pagar naquela ação daquela empresa. Por exemplo, digamos que eu estudei uma empresa, ação X, aí eu comprei por 15 reais, mas eu aceito ali pagar naquela ação até uns 20 reais. Então, se passar disso, eu já não compro mais. Então, digamos que essa empresa, ela tá ali valendo 15, aí começa 20, 30, 40, 50, 60. Então, veja esse crescimento de preço, Ele tá muito alto do que aquele que eu estou disposto a pagar. E quando a empresa cresce desse tanto, muito rápido, às vezes os fundamentos não acompanham direito a empresa. E aí eles ficam deformados, ficam muito esticados. E aí, nesse ponto, eles começam a não ficar tão atraentes quanto era antes. Particularmente, eu, Pedro, gosto de um PL do setor bancário em torno de 10. PL é um indicador que vai indicar, que vai indicar em quantos anos, teoricamente, aquele dinheiro que você investiu vai voltar para você por meio de proventos. Isso se a empresa distribuir 100% dos seus lucros, que é uma coisa aqui que não acontece, viu? Então, teoricamente. Então, eu gosto de ali 10, que seria 10 anos. Aí, digamos, tem um certo banco, por exemplo, o Banco Inter, ele tá com um PLI acima de 1000. Ou seja, acima de 1000 anos eu vou investir o dinheiro que ele vai retornar para mim. Mas espera aí. 1000 anos é muito tempo. Eu concordo, é muito tempo. Eu particularmente quero viver muito, mas 1000 anos já é demais, Então aí é um ponto que você deve levar em consideração. Se o preço está muito alto do aquele que você acha justo pagar. Um outro ponto seria quando a sua alocação em ações está muito grande na sua carteira. Porque é o seguinte, quando você está montando ali sua carteira de investimentos, eu acho interessante você diversificar seus investimentos. Isso porque tem gente que coloca, por exemplo, 100% em ações, 100% em renda fixa ou então fundos imobiliários, certo? Eu não estou dizendo que aqui é errado, não. Eu não compactuo com essa ideia. A minha ideia é diversificar seus investimentos. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por exemplo, acontece outra crise aí no mundo, e alguns ativos da sua carteira começam a cair. Se ela for diversificada em vários ativos, alguns podem cair,
outros se manterem, né? E outros também podem até subir. Então eles podem recompensar essa baixa que sua carteira teve, certo? Então eu acho que uma carteira diversificada é sim interessante. Então digamos que você separou aí cerca de 30% da sua carteira para você destinar para as ações, certo? Então esses 30% da sua carteira vai ser 100% de ações. Tá entendendo aí o raciocínio? Pois bem, esse 100% digamos que você quer dividir aí em 5 tipos de ações e cada um, teoricamente aí você dividindo igual, vai ganhar aí 20% desses 100%. E aí digamos que uma delas começa a crescer muito, então de 20% ela começa a tomar 30, 40, 50, 60% desses 100% de ações. Então veja que essa empresa ela está crescendo muito na sua carteira. E você vendo que esse crescimento alto, mesmo você aportando aí futuramente, você vai ver que vai demorar muito para você balancear essa parte da sua carteira. Então eu particularmente acho aí que vale a pena você vender uma parte dessa que cresceu muito para você alocar em outra parte da sua carteira. Um outro ponto seria aí que existe uma oportunidade melhor para você alocar o seu dinheiro. Mas é o seguinte, nesse ponto, esse outro ativo que você está de olho, ele tem que ser muito melhor. Não basta ser apenas, ele é bom. Não, ele tem que ser bom. Porque é o seguinte, digamos que você estudou uma certa empresa, viu que ela estava crescendo, ela estava começando a crescer no mercado, ela tinha diferencial, ela tinha um plano de negócio muito bom que você achou atrativo e resolveu investir, porque você pensou, eita, isso aqui deve recompensar no futuro, porque isso aqui é muito interessante, então essa empresa vai crescer. Aí digamos que você foi lá, comprou essa empresa e ela de fato cresceu. Começou a crescer no mercado de atuação que ela atuava, né? Começou a crescer, e aí você vê que ela cresceu tanto que talvez ela não cresça tanto quanto ela chegou a crescer. Isso porque ela cresceu muito naquele mercado e não tem muito para onde expandir. E aí também já entra um pouco nos fundamentos que eu falei anteriormente. Mas aí você estudando o mercado, você vê uma outra empresa que também está no começo ali, começando a crescer e tudo mais, e você estuda ela, vê o plano de negócio, tem o diferencial, você diz, eita, essa empresa também aqui é interessante, então eu acho que vale a pena apostar nela. Pois bem, vale a pena você vender uma parte dessa que cresceu muito no mercado, né, que eu acabei de falar, que cresceu muito e está com dificuldade de crescer mais ainda, você vende uma parte dela e aloca nessa outra opção que você vê que pode ser uma boa empresa, que ela cresça muito aí ao longo do tempo. Porque aí, como eu falei, ela pode crescer e pode trazer mais retornos para você. Um outro ponto aqui é mais uma pergunta para você, que é o seguinte: por que você comprou essa ação? Porque se você de fato estudou a empresa, fundamentos, relatórios, viu como ela funciona e tudo mais, se você estudou, você vai saber responder essa simples pergunta. Não, porque eu acho que os fundamentos se deterioraram, o mercado que ela atua, talvez ela não esteja crescendo tão bem quanto eu pensava que estava, e o diferencial foi se perdendo e tudo mais. Aí tudo bem, você aí sabe o que fazer, né? Agora, se você comprou essa ação só porque viu algum Instagram, né, falando, ação tal vai pagar dividendos tal, ação tal está subindo muito. Ou então você viu algum influencer falando dessa ação, né, que ele mostrou ali comprando e você, eita, vou comprar também. E aí que acontece um pior erro da sua vida, que é você copiar aquilo que ele está fazendo sem estudar. Isso acontece porque basicamente aquele cara, né, aquela pessoa, ela sabe o risco que ela tem de correr ali. Por exemplo, comprou a ação, né, aí ele diz, não, se cair preço tal, se deteriorar a tal tanto os fundamentos, eu vou vender. Então ele faz aquela análise com ele mesmo e aí ele decide, mas ele não te conta, né? Então você fica meio que perdido aí. Então muito cuidado nessa hora de copiar influências. Eu praticamente lhe aconselho a não copiar, mas sim você ver, olha, empresa tal, ele falou, né? Então vamos estudar essa empresa, certo? Então veja aquilo como uma dica de estudo. Não vá comprando só porque ele é o fodão, só porque ele é o grandão aí no mercado. Não, cuidado, viu? E aí
entra o conselho. Se você comprou porque copiou, eu aconselho você a estudar essa empresa, os fundamentos, veja relatórios, veja o plano de negócio dela, como ela planeja crescer no mercado, e aí você estudando sobre a empresa, você vai decidir se quer continuar com ela ou não, certo? Então minha dica é essa: comprou porque copiou, estuda a empresa e aí você vai ter a sua ideia de se vai vender ou não aquela ação. Um outro ponto interessante aqui seria o tipo de governança, né? Se ela é um tipo de governança ali questionável. Se os caras lá que estão cuidando da empresa, se eles estão fazendo coisa que você desconfia, ou então se estão tomando certas atitudes que você não concorda, certo? Então é um ponto que você tem que ficar de olho. Uma coisa que você pode estar ficando de olho seria se eles, né, os donos da empresa, se eles estão se desfazendo de suas ações. Mas é o seguinte, a empresa ela pode comprar ações dela mesma, né? Isso porque ela está acreditando nela, né? Então ela, tá um preço baixo, vou comprar porque eu vou trabalhar, né, e tudo mais, vamos tomar certos sumos, e isso pode fazer com que o preço aumente. E aí eles compram por um preço menor, trabalha a empresa, a ação sobe, vende e tem um certo lucro. Ou então essas pessoas elas podem simplesmente comprar e cancelar essas ações, certo? Isso ela comprando. Já se ela está vendendo, significa que ela está vendendo para pegar um lucro, ou então, que é o ponto muito importante, significa que eles estão apenas se desfazendo das ações sem pensar nem nada. Então, uma porcentagem interessante para que os donos da empresa tenham a quantidade de ações seria algo em torno aí de 10 a 30%. Mas Pedro, como é que eu vou saber disso? Tem um indicador chamado Free Float e ele basicamente vai dizer isso para você. Por exemplo, você está estudando uma ação, vê lá o Free Float de 30%, ou seja, a quantidade total de ações que aquela empresa tem, 30% dessas ações está em negociação no mercado. O outro resto, que seria 70%, está com os caras da empresa, os donos da empresa, entendeu? Então veja que esse indicador é um indicador bem interessante e que vale a pena você ficar de olho. E agora o último ponto, mas não menos importante, que seria o caso da emergência. Eu particularmente nunca utilizei desse modo aqui, mas pode ir até contra algumas pessoas aí que acham, mas vamos lá, é o seguinte, digamos que aconteceu alguma coisa na sua vida, você tinha sua reserva de emergência, mas isso que aconteceu foi muito maior do que sua reserva de emergência, certo? Então você utilizou sua reserva de emergência, fez alguns resgates da renda fixa, além disso pediu dinheiro emprestado a banco, pediu dinheiro emprestado a outras pessoas, familiares, né? E mesmo assim ainda não completou o custo daquilo que aconteceu na sua vida. Então, sim, eu acho justo você vender suas ações para completar essa renda aí. Porque é o seguinte, cara, você tá precisando do dinheiro. Por que que você não pode tirar? As pessoas, não, mas é porque se você vender as ações, não sei o que. Não. Eu, particularmente, não acho isso interessante. Se você tá, de fato, precisando, você tem que tirar. O dinheiro é teu, cara. Você tá precisando. Não tem esse negócio de, fulano disse que era para tirar. Bom, aí você é quem sabe se pode pegar o seu dinheiro ou vai seguir as dicas daquele guru. Mas aí se você for seguir essa venda, tenha em mente o seguinte. Digamos que você investiu 10 mil, né? E quando você for retirar tem 7 mil. Ou seja, tem um prejuízo aí de 3 mil. Lembre que esse prejuízo você pode levar ele ao longo do tempo para você abater lá no futuro em um lucro futuro, certo? Então fique atento a esse ponto. Um outro ponto é que digamos que você botou 10 mil e agora tem 15 mil, né? 5 mil de lucro aí. Então você pode vender sem ter nenhuma preocupação. Agora se for acima de 20 mil, lembre-se que tem aquela isenção de 20 mil reais por mês. Então, se você vender acima de 20 mil no mês, você vai ter que pagar aí 15% de imposto, certo? Então, fique atento aí nesses dois parâmetros que é bem interessante você, né, ficar de olho. E você, gostou das dicas? Se eu esqueci alguma, coloca aqui nos comentários que eu vou ler, certo? A gente pode até conversar também, certo? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí pra me ajudar, que isso vai me ajudar demais. Outra coisa, me segue lá no Instagram, que é isso aqui de cima, certo? Vai lá, manda mensagem pra nós conversar e tudo mais. Valeu, é nóis e até o próximo vídeo.